Muito bem, então retornando à nossa aula sobre diagramas de fase. Estávamos exatamente aqui falando do regelo, da experiência de Tyndall, em que você consegue, aumentando a pressão abaixo do fio, você consegue derreter o gelo numa temperatura abaixo da temperatura normal, padrão, que a gente conhece ao nível do mar, de temperatura de solidificação e fusão. Muito bem, então nós vimos essa imagem, que é exatamente uma experiência do regelo. Uma outra situação interessante, só recapitulando, abaixo das lâminas dos patins ocorre exatamente o fenômeno da experiência do regelo. Mas vamos avançar um pouco mais. Vamos falar agora da influência da pressão na vaporização e condensação da água. Gente, aqui nós só temos uma curva, a curva de vaporização. Lembra do diagrama de fases, não perca de vista. Você teria três curvas, eu peguei apenas uma. Essa é a curva de vaporização. Beleza. Vamos observar aqui uma coisa interessante. A gente está acostumado a dizer que a água ela ferve a 100 graus, não é assim? Então vamos lá. 100 graus, acompanhe comigo. Ó, esse é o ponto, né? Então vamos descobrir qual é a pressão. Olha lá, 1 atmosfera. Exatamente. A temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, vírgula, a pressão atmosférica. Normal, ao nível do mar, 1 atm. Mas se você altera a pressão, obviamente a temperatura de ebulição é alterada sim. Então, um exemplo muito fácil de entender, panela de pressão. Por que nós usamos a panela de pressão? Veja, está tudo confinado ali dentro, a pressão ali dentro é muito grande. Então vamos supor apenas a nível de explicação, que aqui dentro a pressão chegasse a 2 atm. 2 atm de pressão. Ora, vamos puxar para a nossa curva, chegamos aqui, e se você descer, você está a quantos graus? 120 graus Celsius. É isso aí. Significaria que a água ali, ela só vai ferver, entrar em ebulição, a 120 graus Celsius. E se você tivesse panelas de pressão ainda mais eficientes, maiores, mais robustas, que suportassem pressões ainda maiores? Vou dar um exemplo disso, são chamadas as autoclaves, que são equipamentos usados em hospitais, por exemplo, são estufas mais potentes, digamos assim, em que eu consigo atingir pressões ainda maiores. Então vamos supor que você chegasse a uma pressão aqui da ordem de 4 atmosferas. 4 atmosferas, olha o que aconteceu com a minha temperatura, já estou acima de 140 graus, chegando já aqui próximo dos 150 graus. Entende? É claro que isso também pode acontecer ao contrário. Então, se eu vou diminuindo a minha pressão, ó, pressões abaixo do 1 atm, ou seja, pressão abaixo da pressão atmosférica normal. Então, naturalmente, vamos supor que tivesse aqui, ó, meio atm, eu teria mais ou menos aqui, né? Olha a temperatura de ebulição, 80 graus Celsius. Esse é um gráfico muito interessante de ser observado, viu, gente? Então, o comportamento da pressão altera a temperatura de ebulição também das substâncias. Um caso muito sintomático disso é aqui. Cidades que estão ao nível do mar, por exemplo, certo? Cidade de Santos, litorânea, igual a nós aqui, Aracaju, ao nível do mar. Então, olha só, 0 metros. Se você está na altitude 0, qual é a pressão atmosférica? 760 mm de Hg. Lembra que 760 milímetros de mercúrio é a mesma coisa que 1 atmosfera, não é assim? Então, a essa altitude eu estou na pressão atmosférica, normal, que a gente conhece. Ora, olha só a temperatura de ebulição, 100 graus. Então, Aracaju, por exemplo, a água ferve a 100 graus. Agora, observe o que acontece quando você vai para cidades um pouco mais altas. Então, São Paulo, observe que já estamos a 750 metros. A 750 metros, observe que você já tem uma temperatura de ebulição de 98 graus. E vamos subindo, vamos a uma cidade bem mais alta, La Paz, na Bolívia. 3.600 metros. No nosso tabelinha já estaríamos aqui, né? Entre 2 e 4, já perto de 4, ó. A pressão atmosférica já é bem menor, né, gente? Uma pressão atmosférica bem menor fez com que a temperatura de ebulição fosse de apenas 87 graus Celsius. Então, cidades muito altas, muito elevadas, lembre-se, a pressão atmosférica é menor, em função da altitude, e, consequentemente, a temperatura de ebulição também é menor. Então, nesses lugares, acredito, né, que as pessoas devem usar, possivelmente, bastante as panelas de pressão, para conseguir cozinhar os alimentos num tempo um pouco menor,
porque afinal de contas a água lá, ela, vamos supor, em Quito, no Equador, 90 graus. É o máximo que a água chegaria em condições normais, digamos assim. Então, a panela de pressão poderia fazer com que a água fervesse uma temperatura um pouco maior. Compreenderam bem? Bacana, né? Muito bem. Vamos falar rapidinho sobre os tipos de vaporização. São 3 tipos, né, gente, de vaporização. A ebulição, que é um processo rápido, forçado e que ocorre a temperatura de vaporização. Ora, a ebulição que a gente está acostumado, colocar água para ferver, todo mundo fica assim nesse tumultuado, essas bolhas se formando, é um processo rápido, forçado e que ocorre a essas temperaturas de ebulição que nós estávamos falando anteriormente. Mas não é o único processo, a gente sabe também que existe a evaporação. A evaporação é um processo lento, espontâneo e que ocorre em qualquer temperatura. Então choveu, fez aquela poça d'água lá no meio da praça, por exemplo, aí depois fez sol, e ao longo do dia a gente vai percebendo que aquela poça de água vai desaparecendo, ela vai evaporando. É um processo lento, espontâneo e que ocorre em qualquer temperatura, tá legal? Então essa evaporação, ela se processa exatamente sempre na superfície do líquido, tá legal? Então essas forças de coesão aqui são superadas e eles conseguem escapar para o ambiente. Mas ele pode ocorrer em qualquer temperatura. Existem alguns fatores que influenciam nesta evaporação. Tá aqui, essa fórmula talvez não seja o mais importante, você memorizar a fórmula, mas saber os fatores que estão aqui dentro dela. Esse V aqui é velocidade de evaporação. Então quais são os fatores que determinam se é mais rápido ou mais lento a evaporação? São esses fatores aqui. Alguns são muito óbvios. Volatilidade de cada líquido. Então, por exemplo, o álcool é muito volátil. Né? Diferentemente, por exemplo, do óleo de cozinha, ele é pouco volátil. Então a volatilidade tem a ver com essa constante aqui, maior volatilidade, maior velocidade. A área da superfície livre. Então, por exemplo, por que nós estendemos as roupas? O hábito de estender roupas significa aumentar a área de contato com a superfície externa. Aumentando essa área, a minha velocidade de evaporação aumenta. Entende agora que quando você toma banho, tem que pegar sua toalha e estender, né, no varal, para que facilite a evaporação, ou seja, para que a toalha seque mais rápido e não jogar em cima da cama de qualquer jeito, né, galera? Eu sei que vocês não fazem isso. Muito bem. Temperatura ambiente. Ora, lógico, quanto maior a temperatura, mais rápido é a evaporação. Isso é uma coisa um tanto óbvia, né? Mais uma, pressão atmosférica externa. E a pressão atmosférica, a gente está aqui no denominador, ó. Então, quanto maior a pressão, menor a velocidade, né? Então, imagina, mais pressão, mais difícil é de você evaporar. É inversamente proporcional. Também não é difícil de perceber. E o último fator aqui interessante é a umidade relativa do ar, que está nessa expressão aqui, esses fatores aqui F, que a gente não vai entrar nesses detalhes. Mas quanto mais úmido o ambiente, por exemplo, um banheiro. Você acabou de tomar banho, aí às vezes até estendi a toalha, deixei lá pendurado no box e tal. Mas o banheiro, gente, é um lugar muito úmido. E se a umidade ela é grande, dificulta a evaporação, não é verdade? Então um ambiente seco é um ambiente que favorece a evaporação. Não sei se já fizeram a experiência de um quarto com ar-condicionado, por exemplo, você deixa uma toalha, uma roupa molhada dentro do seu quarto, à noite, dormindo tal. Quando, pela manhã, você acorda, você vê lá, a roupa está seca, a toalha está seca. O que aconteceu? Lembre que o ar-condicionado, uma das coisas que ele faz é retirar a umidade do ar, né? Então quando ele retira a umidade do ar, lembra que fica pingando lá atrás? Então, aquela umidade que sai de dentro do quarto torna um ambiente mais seco. Esse ambiente mais seco favorece, apesar da baixa temperatura, favorece a velocidade de evaporação. Então, esses 5 fatores são preponderantes, importantíssimos para determinar a velocidade de evaporação. Depois você vai dar uma lida, uma estudada bacana nisso aqui, tá massa? Finalizando, o ciclo hidrológico você já conhece muito bem, nós aprendemos muito isso em geografia, deixa que você tente colocar tudo que a gente falou aqui dentro desse ciclo, depois eu vou deixar para você dar uma olhada nesse gráfico e você lembrar das aulas de geografia e tentar introduzir o que nós conhecemos aqui nesse assunto, né? Somente essa questão da evaporação. E finalizando, lembra que nós falamos que são 3 processos de vaporização? Pois bem, o terceiro processo é justamente a calefação. A calefação é aquele processo instantâneo, né? Lembra quando você pega uma panela quente, joga água em cima, o que acontece? Aquele barulhinho clássico. O que é isso? É a água mudando de fase instantaneamente. Esse processo é chamado calefação. Olha aquelas bolinhas que você forma no e rapidamente ele muda para a fase gasosa. Pois é isso, gente. Diagramas de fase, um assunto muito teórico, basicamente você vai ter que se debruçar com o seu livro agora, né? Agarrar-se, vou deixar esses slides para que vocês possam acompanhar melhor, estudem, revisem, depois a gente vai ter as suas dúvidas. Abração, galera!